Olha só, vamos conversar agora com a fonoaudióloga. Calma, vamos conversar agora com a fonoaudióloga Michele Isaías, que hoje veio falar sobre como você pode cuidar melhor da sua voz. E mais, além disso, a gente quer dizer que hoje é o Dia da Voz e nós queremos parabenizar todos os comunicadores, todas as pessoas que precisam usar a sua voz para se comunicar. E não tem que necessariamente ser apresentador de televisão, repórter, mas dê os parabéns para aquela pessoa que você sabe que está do seu lado e que está usando a voz. Muito importante a gente parabenizar as pessoas que precisam no dia a dia ter uma conversação e que muitas vezes elas não são lembradas. E você pode fazer isso com alguém que está ali do seu lado, tá bom? Então nós vamos conversar agora com a Michele Isaías e ela vai poder me dizer tudo bem, seja bem-vinda novamente. Bem, bom dia. Prazer em estar recebendo você aqui. Eu queria que você pudesse explicar para quem está em casa que técnica foi essa que eu usei com a caneta. Antes, bom dia. Bom dia. A técnica que você usou com a caneta só propicia melhoria da articulação da fala. No quadro da voz em si, da qualidade vocal, não gera uma alteração, um benefício não, só da articulação da fala. Quer dizer, você tem dificuldades em algumas palavras. No momento que você faz esse exercício, você já vai, de uma certa forma, valorizar aquela dicção. Sim, porque você vai abrir um pouquinho mais a boca, articulando melhor cada fonema, cada letra. Muito bom, foi só uma brincadeirinha que eu quis fazer com vocês, mas na verdade, gente, a intenção é falar da voz. Nos últimos tempos, o que a gente tem percebido, dificuldade das pessoas se comunicarem, principalmente com o uso da máscara. E isso a gente vai, de uma certa forma, ajudar quem está agora assistindo o nosso programa a ter cuidado com o volume da voz ao usar a máscara, porque as pessoas passaram a falar mais alto e quando as pessoas tiram a máscara, talvez elas não tenham noção de que estão falando mais alto sem máscara. E que isso pode tanto incomodar a outra pessoa, como pode talvez trazer problemas para quem está se comunicando, né? Para quem está falando. E aí eu pergunto para você, isso realmente pode acontecer? Sim. A pessoa falar de forma muito alta pode gerar uma fadiga, uma tensão na musculatura, na laringe. Com a tensão diária já, com o medo da infecção, já propicia uma tensão em nível de laringe, região cervical, propiciando assim uma tensão e pode gerar uma fadiga. E a pessoa com o uso da máscara cansa mais, o padrão respiratório fica mais ofegante. Então, com isso, as pessoas falam mais alto, porque a voz abafa um pouco a voz, então venha fazer a sua fala mais articulada e chega um pouquinho próximo da pessoa com que vai lhe ouvir, porque você falando mais pausado e articulado vai facilitar com que a pessoa venha compreender o que você está querendo passar. A gente também está observando a comunicação errada entre as pessoas. De repente você está num local, a pessoa fala com você utilizando a máscara e você entende errado. Ou você, o que será que ela quis falar? Ou você pode até ter um problema naquele momento daquela fala. Então, assim, falar pausadamente seria então o correto. Sim, o ideal é falar pausadamente, articulando bem, que vai propiciar que essas falhas na comunicação diminuam, que o ouvinte, o interlocutor vai passar a mensagem de forma mais coerente e adequada para esse ouvinte ouvir bem, sem que haja dúvidas ou interpretações erradas. Eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito dos mitos e das verdades quando o assunto é voz. O ideal é beber bastante água. Agora, um mito assim, eu tenho que beber muita água, doutora Michele. Não, o ideal para os profissionais da voz é fazer o aerosol somente com soro. Nos períodos mais quentes aqui do nosso Nordeste, que é o BR-OBRO, fazer em média 2 vezes ao dia a 3, porque vai propiciar a melhor hidratação do trato oral. Então a ingestão de água vai facilitar sim, vai melhorar sim, mas o uso do aerosol com soro fisiológico vai hidratar de forma bem melhor. E ter o relaxamento, as manobras de relaxamento com rotação de ombros, movimentos com a cabeça,
de sim, não, talvez, rotação de cabeça, vai diminuir a tensão. Isso vai propiciar diminuição dessa tensão e fadiga e aspereza da sua voz. Cuidado com o uso das partilhas e os sprays. As pessoas que estão com alguma alteração vocal geralmente têm o hábito de fazer uso de partilhas, até mesmo do gengibre, com a cultura que vai fazer bem, não, vai trazer prejuízos para você. Porque esses artifícios vão mascarar o seu mal-estar em prega vocal e quando passar o efeito dessa partilha do spray e do gengibre, você vai estar com a fadiga ainda maior, lhe gerando pigarros e tosse. Então, tem que ser evitado o uso de partilhas e sprays. Faça ingestão de maçã, pera, que é uma fruta adstringente, que é a queixa bem frequente. Tem uma baba que não sobe nem desce. Então, faça o uso desses alimentos que vai diminuir essa produção de muco em prega vocal, que eles absorvem e a sua qualidade, essa baba vai ser diminuída. Doutora, mas tem uma sensação que tem um espinho de peixe na garganta. Alerta, tá bom? Esse mal-estar pode ser, sim, uma alteração já orgânica pelo mau uso da sua voz, que é o famoso calo vocal ou nódulo vocal, que se não for tratado com fonoaudiólogo juntamente com o otorrino, vai evoluir para uma outra patologia, que é o pólipo, que a pessoa tem uma fadiga ainda maior, mal-estar, o pigarro, o cansaço quando fala, a aspereza, a pessoa quer cantar e não vai conseguir cantar com a boa qualidade, porque já está com a lesão nessa prega vocal. Então, tenha os cuidados, se alimente bem, evite comida gordurosas durante a noite, porque propicia o refluxo. Você vai ter a sensação que gritou a noite inteira, que falou muito à noite, por conta desse refluxo que vai irritar a sua prega vocal. Ingestão de bebida, do cigarro, que prejudica a qualidade vocal. Então, se alimente bem, faça exercício físico. Durante a atividade física, evite a conversação, as conversas paralelas, que já tem um ruído externo, mas você conversando vai lhe gerar o cansaço, que já tem respiratório pela atividade física e o esforço para falar. Pode irritar a sua prega vocal. Eu achei interessante o que a doutora acabou de falar para a gente, porque teve duas situações que eu observei bem enquanto você estava se comunicando com o nosso telespectador. Foi a respeito do gengibre, porque durante muito tempo, sempre as pessoas dizem, olha, compra uma pastilha de gengibre, usa aqueles cristalzinhos de gengibre, que é excelente, ou faça um chá de gengibre, ou faça até um gargarejo da água do gengibre. E eu, particularmente, tive muitos problemas com o gengibre. Quanto mais eu utilizava o gengibre, mais rouca eu ficava. Eu tinha a sensação de que não estava me trazendo nenhum benefício. Então, hoje, vendo você falar, a gente observa que realmente, durante muito tempo, o gengibre foi o amiguinho, mas na verdade ele foi o vilão. É o vilão. E o gengibre é diurético também. Então, vai fazer com que você elimine mais líquido e a prega vocal é um músculo sensível que tem que estar hidratado. Então, se você está indo mais ao banheiro, suando mais por conta do uso de medicamentos ou do gengibre, que é diurético, vai lhe prejudicar na qualidade da sua voz. Durante muito tempo também a gente ouviu falar que o cantor Zezé de Camargo tinha problema de calo vocal e tinha problema porque não utilizava a voz como na verdade deveria ser. Isso acontece com muitos profissionais da música. A gente percebe que eles têm uma certa dificuldade, a voz se concentra muito na garganta, que dá para observar. Durante muito tempo, eu realmente utilizei minha voz muito na garganta. Depois que chegou um pequeno calo vocal, foi que, através de um fonoaudiólogo, eu fui trabalhando minha voz. Tanto é que hoje eu queria muito que você falasse com quem está iniciando na comunicação e que ainda não procurou um profissional. É importante que as pessoas saibam usar a voz e como é que essa voz tem que ser usada. De dentro para fora, como é que funciona a questão da respiração e da própria voz? Com o uso da voz, a respiração, para falar mais alto, você deve usar o seu trato respiratório.
Quanto mais ar, mais força você colocar no diafragma para expelir, vai gerar uma pressão maior na laringe, articulando bem, que é a caixa, que sai a voz, que é a boca, vai lhe propiciar que a amplificação desse som seja mais alto, sem você fazer o esforço a nível de prega vocal. Para falar alto é com a pressão respiratória. Não você gritando ou forçando a prega vocal. Quanto mais ar, mais pressão e amplitude desse som espacial. Se uma caixinha de som é pequenininha, aquele alto-falante, que é a nossa boca, você abre pouco a sua boca, a amplificação é menor. Se você abre maior a sua boca, a abertura maior, a amplificação desse som automaticamente é maior. Porque você vai articular mais, vai ter a amplitude desse sair do ar, a saída do ar. Então, a amplificação sonora vai ser bem maior, sem você estar fazendo o esforço da prega vocal. Quais seriam outros vilões, além do gengibre, que as pessoas devem evitar, né? Ou até mesmo não consumir tanto, né? O uso do limão. É muito frequente os profissionais da voz fazerem uso do limão. Limão, sal e até mesmo às vezes o vinagre. Isso é um mito, gente. Não propicia melhoria da qualidade vocal. O gargarejo somente com a água ou uma leve pitadinha de sal deve ser feita durante a manhã. O uso do limão não vai propiciar melhoria da qualidade da sua voz. E o bicarbonato? Eu confesso que o bicarbonato, para mim, funciona bem. Ele só vai fazer uma limpeza no seu trato oral. Então, como vai fazer essa limpeza, você vai ter a sensação de bem-estar. Na questão do gargarejo? Não, com bicarbonato não. Eu não aconselho que faça isso. Faça apenas com sal. Um pouquinho de sal, a água morna. Faça o gargarejo. O gargarejo ideal é realizado com a língua um pouquinho para fora. Assim vai fazer com que esse líquido desça um pouquinho mais para as valéculas, que é onde fazem um acúmulo de saliva ou de secreção, para que venha ter a limpeza total. Para as pessoas que saíram agora ou que estão saindo do Covid, pessoas que ficaram internadas, que durante um bom tempo não utilizaram sua voz, quais seriam as dicas ou depende de pessoa para pessoa? Depende de pessoa para pessoa. Agora, o cansaço ao falar é bem frequente no pós-Covid. O pigarro e a tosse muitas vezes é associado. Então, um relaxamento, as manobras de relaxamento que eu citei no início do programa, então deve ser feito. Exercícios respiratórios devem ser trabalhados. Então, trabalhe sua coordenação, é falar, respirar e articular. Pegue um texto pequeno, faça a inspiração e só faça a próxima inspiração quando tiver o ponto. Isso vai fazer com que você trabalhe a sua coordenação respiratória. Então, inspira, faça a leitura, chegou no ponto, a próxima inspiração e vai tendo esse controle da saída de ar quando você falar. Vai lhe gerar melhor conforto ao falar e menor cansaço. Relacionado ao álcool, nos últimos tempos as pessoas estão usando muito álcool gel e muitas estão respirando, né? É um cuidado que a pessoa tem que ter também? Isso pode trazer algum dano para a voz? O álcool em si é só para propiciar uma higienização das mãos, mas tem pessoas que passam na mão e levam até o rosto. Só vai lhe gerar irritação no nariz, até mesmo na boca. Por conta que ele é muito seco, vai causar um ressecamento até mesmo do nariz, que é um filtro, então vai estar ressecando e lhe prejudicando. Muito bom. Para a gente encerrar com chave de ouro no Dia da Voz, existe alguma técnica para todas as pessoas que estão assistindo a gente agora? De repente a pessoa é um comunicador, é uma pessoa que gosta de conversar, mas ela queria alguma técnica que fosse algo para todo mundo, que não fizesse mal. Estou no meu carro, estou com vontade de fazer algum exercício. Tem algum exercício interessante? Tem sim, exercícios vibratórios, vão fazer com que faça um relaxamento no seu trato e na prega vocal. Vamos lá então, também quero aprender. Inspira o ar. Colocando os dedos facilita você vibrar por mais tempo. Pode até colocar na câmera aberta. Pronto, vamos lá, doutora.
Então, pode vibrar com um som grave e agudo. E também é bom o estalo de língua e a vibração de língua. Muito bom. Se você vê alguma apresentadora dentro do carro fazendo esse tipo de exercício, não vá pensar besteira, não. Ela tá fazendo exercício mesmo. Obrigada, viu, doutora? De Quem nada. quiser lhe acompanhar, como é que faz? Nas redes sociais, no Instagram, @Fono Michele Isaías. E no Espaço Querer também, eu tenho um consultório lá. Muito obrigada, tá bom? Parabéns pelo Dia da Voz, né? Para todos nós. Muito bom, gente, que maravilha. Você gostou das dicas, dos exercícios maravilhosos aqui? Que bom, né? Mas as dicas são muito valiosas, viu?